Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das linhas de trabalho mais queridas e também mais poderosas da espiritualidade afro-brasileira. Estou falando dos espíritos conhecidos como erês, ou crianças. É que aqui a gente vai explorar um paradoxo muito interessante. Como é que o espírito, aparentemente tão inocente, de uma criança, pode ser, na verdade, uma das forças mais impressionantes para a magia, para a cura e para a transformação na vida de alguém? Mas para a gente entender de verdade esse poder todo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é botar os pingos nos is, esclarecer uma confusão bem comum sobre quem eles realmente são. Então, vamos lá. É muito comum a gente ouvir o termo erê tanto no candomblé quanto na umbanda, né? Mas olha, o significado é bem diferente. No candomblé, que é de onde o termo veio, erê não é bem um espírito à parte, é mais como um estado de consciência do próprio iniciado, sabe? Uma manifestação infantilizada que faz a ponte com seu orixá, com a sua divindade. Agora, na umbanda, a história muda. A criança é sim uma entidade espiritual, um espírito mesmo, independente, que faz parte de um grupo, uma falange, e tem sua própria missão de trabalho. Ok, então, se na Umbanda eles são espíritos de verdade, fica a pergunta, né? De onde é que eles vêm? Bom, existem basicamente duas grandes teorias sobre a origem deles. A mais conhecida, talvez, é a de que são espíritos de crianças que, por algum motivo, tiveram uma passagem muito curta aqui na Terra. Mas tem outra visão, uma visão mais misteriosa, que diz que eles são os chamados encantados. E essa ideia de encantados é fascinante. Pensa assim, são seres de pura luz, de um plano espiritual, que nunca passaram pela experiência de nascer e viver como um ser humano. E é exatamente por isso, por nunca terem encarnado, que eles mantêm uma pureza e um poder que são inatos. Eles não têm o peso, o ego, a malícia que a gente acaba acumulando na vida. A energia deles é pura alegria, pura inocência. E é daí que vem a força deles. E é essa pureza toda que dá a eles um poder que, olha, muitas vezes desafia a nossa lógica. Um poder capaz de resolver problemas que para nós parecem simplesmente impossíveis. As manifestações desse poder podem ser bem surpreendentes. Tem um relato, por exemplo, de uma pessoa que prometeu doces para o seu erê e, na correria do dia a dia, acabou esquecendo de entregar. Pois bem, no meio da noite, um carrinho de brinquedo lá guardado num baú simplesmente começou a falar, sozinho. O mais curioso, depois foram ver e o carrinho nem pilha tinha. Foi um jeito bem claro e até engraçado do espírito dar o seu recado, né? Mostrando que eles conseguem manipular a matéria de um jeito que a gente nem imagina. Tem um outro caso também muito bonito, o de uma mulher que já tentava engravidar há 8 anos, sem sucesso, e foi buscar ajuda numa consulta. E na consulta, o erê que se manifestou disse para ela de forma bem direta: "Tia, no ano que vem a senhora vai engravidar e vai ser menino." Dito e feito. 1 ano depois, ela voltou, grávida e de um menino. Isso mostra um poder de evidência, uma capacidade de ver além do nosso tempo, da nossa realidade, que é impressionante. Esse poder deles é tão respeitado que existe um ditado muito antigo que diz o seguinte: tudo que Exu faz, uma criança desfaz. Agora, o que uma criança faz, nem Exu desfaz. E, veja bem, isso não é de forma alguma para diminuir a força de Exu, que é um orixá mensageiro poderosíssimo. É para ilustrar a natureza única do poder que vem da pureza. É uma força que opera numa outra frequência. Mas sabe, talvez a magia mais profunda deles não seja esses milagres físicos, por mais incríveis que sejam. O trabalho deles vai mais fundo, é sobre curar algo que está aqui dentro da gente. A grande missão de um erê, na verdade, é fazer a gente se reconectar com a nossa própria criança interior. Aquela parte nossa que é pura, que sabe se alegrar com pouco, que tem esperança, e que com o tempo a gente acaba soterrando debaixo de traumas, de contas para pagar, de responsabilidades. E por que a gente se desconecta tanto assim? Bom, os motivos são vários, né? Traumas do passado, a pressão da sociedade para a gente ser sempre sério, adulto, a perda da esperança, tudo isso vai nos afastando. O mundo adulto, com toda a sua seriedade, meio que nos ensina a esquecer como se brinca, como se sonha sem medo. Então, a presença de um erê na nossa vida funciona quase como um espelho, fazendo uma pergunta bem direta. Quando foi? Quando foi que a gente parou de sonhar?
que a gente começou a levar a vida tão a sério a ponto de perder a alegria. Isso revela uma coisa bem importante, até mesmo para médiums. Às vezes a dificuldade de incorporar um erê está ligada justamente a essa distância da própria criança interior. Para se conectar com essa energia, a gente tem que deixar de lado a vergonha, as inibições de adulto e redescobrir como é simplesmente brincar, confiar e ser leve. Então, no fim das contas, qual é a grande lição que esses espíritos tão poderosos nos trazem? A sabedoria deles pode ser resumida em 3 verdades bem simples, mas que desafiam toda a nossa complicação de adulto. Primeiro, a pureza é poder. Segundo, a alegria é um instrumento de cura. E terceiro, a simplicidade é o caminho que desvenda a verdade. É como se, metaforicamente, eles conseguissem chegar em lugares onde a mão de um adulto não cabe. Eles navegam pelo mundo espiritual com um acesso que é único, sabe? Resolvendo problemas justamente por contornar as regras e a rigidez que prendem outras entidades. A simplicidade deles é a chave mestra que abre todas as portas. Por isso, no final das contas, o maior milagre que um erê pode fazer na vida de alguém talvez não seja uma previsão ou um objeto se movendo. O maior milagre é nos lembrar de como sorrir. É nos devolver a esperança e a capacidade de sentir uma alegria pura, genuína, de novo. E quem sabe, essa não seja a magia mais poderosa que existe?